Bom, esse aqui é mais um vídeo onde a gente troca uma ideia honesta, sincera, né? Olho no olho. Às vezes nem tanto olho no olho, que eu olho aqui para o lado para ver como é que tá, para falar sobre perspectiva. Hoje eu estou com 35 anos e me peguei pensando no Elson lá de trás, adolescente, terminando o ensino médio, cheio de sonhos, perspectivas e vontades, e até imaginando a sua família como seria e o que ele estaria fazendo hoje, com 35 anos. Obviamente, não aconteceu absolutamente nada do que eu tinha planejado. Na verdade, aconteceu, né? O fato de estar casado, estar com uma família, como se diz, estruturada, né? Uma família feliz, né? Uma família que faz aquilo que gosta na medida do possível. Mas o Elson, que achava que poderia ser professor de matemática, inclusive, depois achou que poderia ser artista e tentou por um tempo. Hoje se vê trabalhando, gerenciando perfis de empresas dentro do Google. Enfim, às vezes não acontece da forma que você imaginou, mas o importante é que nunca deixe de acontecer. Eu me peguei pensando esses dias, né, nas coisas que eu planejei, nas coisas que vêm acontecendo, né? Por eu ter esses 35 anos e ainda não ter, por exemplo, uma casa própria, às vezes eu fico me cobrando bastante, né, por não tirar férias o suficientes como eu imaginei que tiraria, ou até mesmo como pessoas próximas de mim faz. E às vezes isso dá uma desanimada e até mesmo nos faz pensar se aquilo que a gente está fazendo hoje é o correto ou está no caminho certo para aquilo que a gente visa lá na frente. Bom, são pensamentos que pairam na nossa mente, né? E esses vídeos de reflexões que eu faço aqui é justamente para soltar esses pensamentos para fora e expor de alguma maneira aquilo que está dentro da minha cabeça, né? Dentro do coração mesmo, assim, do sentimento, para dar lugar, dar espaço a outras coisas. E eu me peguei bastante essa semana pensando nisso, sabe? Das coisas que eu já conquistei versus as coisas que eu queria conquistar versus as coisas que eu acho que eu já deveria ter conquistado. E é engraçado como nessa balança sempre as coisas que eu já conquistei parecem ser mais leve do que aquilo que eu queria ou daquilo que eu acho que eu deveria ter. E mesmo numa forma consciente, às vezes a gente sabe que não é verdade, né? Às vezes a gente sabe que aquilo que a gente conquistou vale muito, até porque existe uma trajetória para você ter chegado até aqui, né? Eu, por exemplo, nossa, já passei por uma porrada de coisa junto com a minha esposa, né? Fora as coisas que eu já passei antes, né, de conhecer ela, né? Como uma separação, né? Como viver longe da minha filha, como eu já falei aqui. Mas também tem diversas conquistas, né? No último vlog eu falei do nosso carro. O fato de eu empreender, eu acho uma grande conquista, porque é necessário, pelo menos a minha presença aqui em casa, o máximo de tempo possível. E eu sei que pessoas nas condições que a gente vive, tem pessoas que não têm esse privilégio de trabalhar de dentro de casa. E eu tenho. Então, assim, como eu falei no início, né? Mais um vídeo reflexivo, porque me peguei pensando nisso. Mas será que aquilo que a gente quer, a gente precisa? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, aquilo que a gente quer é em comparação
com aquilo que o outro tem. Às vezes não é nenhum desejo que nasce de dentro de você, né? E quando eu falo aqui você, eu tô falando de mim. Às vezes é um desejo que nasce a partir de algo que outra pessoa tem. E é muito doido isso, porque você não sabia que queria aquilo, até você ver alguém que tem aquilo e você se frustra por algo que você nem queria, ou que nem tinha importância para você e de repente se torna algo que você precisa meio que de forma urgente. Acabei de perceber que estava meio escuro o vídeo. Mas é isso, né? E a gente fica pensando nisso muito, se frustra e dá aquela sensação de que o que você está fazendo é insuficiente. Era como eu estava me sentindo recentemente, e é por isso que eu estou abrindo isso aqui, como eu falei, para dar espaço a outras coisas. O que eu estou fazendo que vem melhorando muito isso? Né? Porque assim, eu estou sentindo isso agora, mas antes era muito mais a parte de comparação, a parte de achar que você é inútil, o que você não faz, o que precisa ser feito. Né? Eu não dormia. E hoje eu faço algumas coisas, como por exemplo, não consumir Instagram, né? Eu consumo TikTok, mas só a nível de comédia mesmo. E no YouTube eu consumo coisas aleatórias do dia a dia, vlogs. E quando eu quero aprender alguma coisa, eu vejo vídeos do meu mentor da minha área, né? Quando é algo específico da minha área. Mas isso está me ajudando bastante. Não utilizar o celular por pelo menos 30, 40 minutos antes de dormir também é muito bom. Eu já percebi que quando eu faço isso, eu fico mais ansioso e meus pensamentos ficam mais malucos, tipo, o que que você fez hoje, o que que você fez hoje. A impressão que dá é que se a última coisa que você fez no dia não foi uma coisa útil, o seu dia todo foi inútil. Porque parece que é a coisa que fica martelando aqui na minha cabeça. E agora eu passei a fazer umas coisas interessantes aqui, por exemplo, eu coloquei um bloco de notas aqui e ao invés de eu colocar coisas para fazer no dia, eu coloco coisas que eu fiz. E é bem legal isso, porque ao invés de eu olhar e me frustrar com aquilo que não foi feito, eu vou olhar e me parabenizar por aquilo que eu fiz no dia. Então, eu não tenho uma lista de tarefas para fazer. Eu até tenho, de forma inconsciente, eu sei. Até porque eu tenho minhas agendas e tal. Mas eu não fico olhando a lista de tarefas. Eu fico olhando a lista do que eu fiz. Até porque o que é importante, aquilo que é mais importante, eu vou ser notificado aqui. Então vai despertar, vai chegar uma mensagem, a agenda do Google, né, vai mandar alguma mensagem. E aí é mais legal ainda, porque aí eu faço e já dou um check aqui, já escrevo aqui. Como por exemplo aqui, ó. Eu já respondi alguns comentários, né? Eu já prospectei algumas agências e agora estou gravando um vídeo falando sobre esse assunto. Então, assim, gerar expectativa é algo muito perigoso. Gerar expectativa é algo muito perigoso porque a gente nunca sabe como vai ser lá no futuro, né? E na maioria das vezes não depende somente da gente, né? Principalmente quando o assunto é dinheiro, precisa muito de um intermediário entre você e um dinheiro. E às vezes esse intermediário é determinante. Por isso que é muito perigoso quando na internet se fala muito que tipo assim, se você não fez tantos R$ 1.000 em um ano, você está usando a internet errado. Ou se você tem um computador e não faz dinheiro, você está gastando seu tempo, você é inútil, você é burro. Eu vi esses dias um anúncio assim, tem que ser muito burro para ter um chat GPT gratuito e não fazer dinheiro. Mas, pô, não depende só do chat GPT ou só de você. Tem ali uma terceira pessoa.
E nem tudo que as pessoas falam que é útil, realmente é útil. Então, assim, não é porque a pessoa teve uma super ideia e fez uma venda fantástica lá em 24 horas, que seja, que você vai fazer a mesma coisa e vai ter gente aí na sua cidade que vai querer comprar. Eu digo isso pelo o trabalho que eu faço. Eu conheço pessoas que vendem o mesmo trabalho que eu vendo pelo 3 vezes mais. Mas por que isso? Porque aqui na minha região as pessoas não pagam o valor que pagam na região dele. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou me frustrar, vou me comparar minha conta bancária com a dele, eu vou acabar desistindo. E esse vídeo aqui já mudou totalmente o rumo, né? Eu vim aqui com a intenção de falar que eu, inclusive, estava pensando em trabalhar, voltar à CLT. Mas analisei bem, conversei com minha esposa e vi que é inviável para a gente. Afinal de contas, a gente tem um filho que precisa de uma demanda nossa praticamente de 24 horas. Ah, Welson, mas algumas pessoas conseguem. Eles conseguem no sacrifício. Não é fácil. Eu sei disso. Eu estou rodeado de pais na mesma situação que eu, por conta da nossa associação, que inclusive eu sou vice-presidente. Então, assim, estou, né? Eu estou como vice-presidente. Então, assim, nem tudo que a gente quer vai ser da forma que a gente quer. E tem coisa que a gente quer que não vai acontecer, porque precisa de um intermediário, de um terceiro. E as vontades, as atitudes, os desejos desse terceiro, você não consegue muitas das vezes manipular isso. Muitas das vezes, até quando você consegue, a pessoa ainda assim tem o direito de voltar atrás, dependendo da situação. Então, assim, é um vídeo mais reflexivo. Refletivo não. É um vídeo mais reflexível. É reflexível mesmo? De reflexão, né? Deu vontade de falar, eu parei aqui, eu estava ouvindo aqui uma palestra e falei, eu vou gravar agora porque senão não gravo mais. E esses vídeos é 100% sem roteiro, porque é um vídeo mesmo para eu falar aquilo que está dentro de mim, dentro da minha mente, para trocar uma ideia honesta e sincera com você, sem gatilho, sem técnicas de PNL, sem técnicas de venda, sem, enfim, nada dessas coisas aí que a gente já sabe. E é isso. Acho que o recado para mim, que vou assistir esse vídeo algumas vezes, até porque para editar, né? E para você que está me assistindo, não se frustre com aquilo que não dá certo e que não depende de você. Afinal de contas, o mundo está aí e tem dezenas, centenas, bilhões, milhares de pessoas que podem não compreender talvez a sua ideia ou simplesmente não achar ela uma ideia boa. E tá tudo bem. Afinal de contas, cada um tem a sua linha de pensamento, cada um imagina aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e é assim que as coisas dão certo. Obrigado aí, te vejo no próximo vídeo. E se fez sentido alguma coisa que eu falei aqui, deixa seu comentário aqui embaixo e me segue aí para os nossos próximos vídeos. Meu café esfriou.